Uma das figuras mais emblemáticas da história é seguramente Justiniano de Constantinopla. Não é por acaso que ele tem como admirador o próprio Napoleão Bonaparte. Justiniano foi o responsável, dentre outras coisas, e que aliás o tornou famoso, foi responsável pelo seu digesto, pelo direito justinianeu, ou normas justinianeias, as quais se compõem num grande complexo, num trabalho enorme, gigantesco, de sistematização do direito romano, inclusive envolvendo a lei das 12 tábuas que haviam se perdido no passado em virtude de batalhas com outros povos. Justiniano era o imperador do Império Romano, sediado em Constantinopla, o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente já havia sucumbido aos bárbaros, e ele, Justiniano, se encarregou de sustentar o Império Romano no século VI depois de Cristo. Há que se esclarecer que ele, Justiniano, ali estava pouco mais de 200 anos depois do próprio imperador Constantino transformar o Império Romano de pagão para o Império Cristão. E isso também importou na responsabilidade de Justiniano de fazer com que aquelas normas cristãs também fossem cumpridas. Talvez tenha sido esse uma das maiores explicações para Justiniano construir seu sistema, porque para ele havia o seguinte lema: um Estado, uma lei, uma religião. E além disso, ele também era adepto do monofisismo. O monofisismo estabelecia que Jesus Cristo tinha apenas a sua essência divina. Ele não tinha, depois de a sua escolha pela divindade, uma essência humana. Essa essência humana se perdeu, e mantendo-se apenas a sua essência divina. Isso também importou em atitudes de Justiniano para estabelecer esses preceitos religiosos. Então Justiniano tinha essa missão de unificar o Império Romano a partir desses critérios e, portanto, buscou estabelecer sua vontade no Estado, a sua lei e a sua religião. É claro que isso fez dele uma pessoa autoritária, violenta e seguramente um dos maiores genocidas da história. Não havia no reinado de Justiniano qualquer pretensão de se ter clemência a outras religiões, como os judeus, por exemplo, ou outras práticas que ele julgasse heréticas. Ele era extremamente severo. E como também era severo ao aplicar
as suas leis. Ele entendia que era importante para as suas leis essa severidade, que ela se estendesse de forma dura por todo o império. Justiniano seguramente não seria quem foi, senão por conta da sua esposa, Teodora, que também é uma das figuras mais polêmicas da história. Teodora era uma prostituta e filha de um artista de circo, e ela fazia espetáculos eróticos, enfim, tinha uma vida bastante promíscua, mas isso não impediu que Justiniano se apaixonasse por ela e fizesse dela sua esposa. Um marco significativo da importância de Teodora foi na conhecida Batalha de Revolta de Nica, quando o povo resolveu rebelar-se contra Justiniano, depredando a cidade, depredando igrejas, saqueando, e Justiniano estava prestes a fugir, com medo da rebelião. E Teodora alegou que não iria fugir, que ela preferia ficar ali numa mortalha de sangue do que ter que se submeter a uma fuga. Isso encheu Justiniano de coragem, que reagiu com seu general Belisário e, de forma violenta, impediu que a rebelião tivesse êxito, e a partir daí ele estabeleceu mão de ferro para o seu governo. Uma questão importante para analisar a figura de Justiniano é o fato dele ter contratado juristas para colocar em ordem o sistema jurídico do seu reinado. Pôr em ordem significa digesto, daí o digesto de Justiniano, que, conforme eu disse, é uma obra gigantesca e ela ficou pronta num prazo que se esperava de 10 anos, mas ficou pronta em 3 anos e evidentemente teve que ser revista em muitos casos. Só no digesto são 50 livros, mais de 1.500 títulos, enfim, é uma obra gigantesca que requer muito estudo e dedicação. Por isso que Justiniano foi importante para o direito no sentido de estabelecer o seu estudo, uma metodologia para que ele fosse estudado e sua obrigatoriedade. Isso é importante para o direito, uma importância que foi copiada pelo próprio Napoleão, que também exigiu um estudo, uma penetração acadêmica da parte do estudo do direito. Dentro da obra de Justiniano se escolhe, por exemplo, alguns pontos importantes, é de que o condenado não pode ser submetido a uma pena sem levar em conta as suas condições pessoais e sociais. Ninguém podia ser punido pelo que pensava, ninguém podia ser tirado de sua própria casa à força. Tudo que se atribuía à acusação também se atribuía à defesa. Claro que tudo isso influencia
das 12 tábuas. Além do mais, foi uma época de grande proteção para as mulheres. Claro que por influência de Teodora, as prostitutas tinham direitos. O aborto era legalizado. O espancamento de mulher era punido. Então, na época de Teodora, ela, evidentemente, a partir de experiências próprias, tentou aplicá-las numa legislação que desse alguma proteção às mulheres. Em face da complexidade da obra de Justiniano, quando os originais foram localizados, foram encontrados, eles foram estudados meticulosamente na Universidade de Bolonha, que é a primeira universidade da Europa, datada de 1088. Os estudos da obra de Justiniano fizeram surgir uma escola de estudiosos chamados glosadores, porque glosa seriam os comentários, as análises que eles faziam do digesto de Justiniano. E para aplicar o digesto de Justiniano, se estabeleceu uma certa praticidade. Há que se esclarecer que o digesto de Justiniano foi utilizado em muitos países da Europa durante muito tempo e só foi substituído pela legislação napoleônica. O próprio Brasil teria sido regido pelo digesto de Justiniano, não fossem as ordenações do reino, que é objeto de outra discussão. Para aplicar o digesto de Justiniano, o método era o método chamado exegético, prático, ou seja, o juiz é a boca da lei. O juiz interpreta e aplica. É um método bastante sistemático, também reconhecido como sendo escolástico. O método escolástico é muito criticado pelo fato de exigir que a pessoa decore a lei e simplesmente aplique essa mesma lei. De qualquer forma, esse método ensejou um jeito de estudá-lo que os teóricos do direito chamam de mos itálicos. E tudo isso foi sendo desenvolvido em estudos que se projetaram na Universidade de Bolonha e, é claro, se estendeu por toda a Europa. Uma coisa é certa, se for citar dois nomes para a importância do direito enquanto sistema de expansão e aplicabilidade, seguramente os dois nomes seriam Justiniano e Napoleão.